Saia do platô depois de assistir esse vídeo. Isso mesmo que vocês escutaram. Hoje eu vou falar algumas coisas do que pode estar acontecendo que te fizeram entrar no platô. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando aquele like, porque você sabe que ajuda muito o canal a crescer. E você que não é inscrito e veio pelo enunciado do vídeo, te convido a se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte do canal e da família. Sejam muito bem-vindos. Turma, me ajudem a bater os 10 mil inscritos, conto com vocês, compartilhem muito esse vídeo. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Luciana e já eliminei 46 quilos com o auxílio das nossas queridinhas, as tirzepatidas e a retatrutide do Paraguai. Balancei vocês um pouquinho. Sim, em toda essa minha jornada, eu entrei no platô. É quase que certo que quem está num tratamento longo de emagrecimento, uma hora vai entrar no platô. Porém, o que vai determinar se você vai sair logo ou vai demorar para sair do platô é o seu protagonismo no seu processo de emagrecimento. É a sua autoanálise, é a sua rapidez e a sua agilidade de olhar para o seu processo e identificar o que você está fazendo de errado. Porque sim, alguma coisa está errada nesse momento que te fez entrar no platô. E eu acredito que depois desse vídeo você vai conseguir identificar o que aconteceu por aí. E se isso acontecer, volta aqui e compartilha comigo nos comentários, porque eu vou amar ler os comentários de vocês e saber que de certa forma eu ajudei. Bom, turma, primeiro eu vou começar relatando o que aconteceu comigo, o que me fez entrar no platô, quanto tempo eu fiquei nele e o que me fez sair rapidamente dele. Sim, já comecei dizendo para vocês que eu fiquei muito pouco tempo, né? Eu iniciei o meu tratamento com a Lipolés e eu tive assim uma perda de peso incrível de 10 quilos logo no primeiro mês de tratamento, na dose inicial de 2,5. Porém, eu não fiquei na dose de 2,5 ali nas 4 aplicações, como a maioria de vocês ficam, até se alongam, né? A dose de 2,5 ela foi fraca para o meu organismo. Porém, a dose de 3,75, que são as 12 unidades, foi a melhor dose para mim. E aí, depois de um mês, eu já migrei de marca. Eu fui para a TG e ali eu fiquei 3 meses na TG com 3,75 miligramas. Até aí, turma, o meu tratamento estava indo de vento em popa. É claro que no primeiro mês eu tive uma perda muito grande de peso, porque eu estava realmente toda inflamada, cheia de retenção. Então, quanto mais cagado você está, gente, mais peso você perde mesmo, tá? E depois isso vai diminuindo, mas tem que continuar perdendo. Esse é o objetivo do nosso processo, tá? Então, a gente tem que analisar, tô perdendo gramas? Mas tá perdendo, não pode travar. Travou é o platô, tá bom? Para quem ainda não sabe do que estamos falando, travou o seu peso, você parou de perder peso por 1, 2, 3 semanas, você pode ter entrado no efeito platô. E aí, comecei a me aventurar em outras marcas, até para poder vir aqui com propriedade e falar delas para vocês, né? Então, daí eu experimentei Lipolend, Tirzec, que é a que eu estou fazendo uso nesse momento. Não acaba nunca, gente, essas ampolas monodose, ó. Se você não aumentar muito a sua dose, ela vai render horrores. Depois da TG eu experimentei a Lipolend, só que antes de eu experimentar a Lipolend, ali no finalzinho do meu tratamento com a TG, que para mim foi uma das melhores, tá? Eu entrei no efeito platô. Mas eu só fiquei 2 semanas no platô. Por quê? Eu fiquei desesperada, eu acho que é o normal de todo mundo, né, que está investindo numa medicação cara e que vem dando muito resultado, de repente
para. Eu fiquei desesperada. Então, logo na primeira semana que o peso não desceu nada, e eu estava para mim fazendo tudo certinho, eu falei: não, tem alguma coisa acontecendo. O que aconteceu? Será que a medicação parou de fazer efeito? Será que o meu corpo acostumou com a medicação? Será que eu preciso aumentar a dose? Então, vieram muitos questionamentos. E aí eu fui respondendo os meus questionamentos. E eu percebi nas minhas respostas em que a fome estava sendo saciada, eu estava tendo um controle bom de apetite, então que não havia nada errado com a medicação e nem com a dose, né? Tava tudo ali dentro do eixo. Então eu comecei a olhar para o quê? Para a minha dieta. E aí, gente, eu comecei a perceber que eu estava cada vez comendo menos. E até um dado momento, você comer menos ali, você que vem de uma ingestão calórica grande e começa a ingerir menos caloria, o seu corpo aceita aquilo no começo, mas até um certo momento. Vai chegar um momento que ele vai falar: epa, eu preciso sobreviver. O que está acontecendo aqui? Essa pessoa não para de perder peso, essa pessoa não para de ingerir poucas calorias, e aí ele vai entrar no modo sobrevivência, que provavelmente vai ser na mesma época que vocês vão sentir a unha um pouquinho, as unhas um pouquinho fraca, cabelo um pouquinho caindo, pode ser que ainda não venha aquela queda severa, mas alguns fiozinhos já ficam pela casa e pelos ralos aí do banheiro da sua casa. E aí você começa a perceber também que o peso vai travar. Pois é, foi assim que aconteceu comigo. Foi exatamente assim. Foi o déficit calórico muito baixo que travou meu metabolismo, travou o meu processo de emagrecimento e me fez entrar no efeito platô. E eu consegui identificar isso muito rápido, graças a Deus. E aí eu fui pesquisar o que eu deveria fazer e aí eu fiz alguns testes que já deu certo muito rápido. Gente, pode ser contraditório o que eu vou te falar agora, mas funciona, porque não funcionou só para mim não, tá bom? Tem muita gente que me chama lá no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, eu vou deixar o meu arroba passando por aqui e que a gente faz trocas por ali, que a pessoa fez a mesma coisa que eu e deu certo. Então, o que que eu fiz? Eu comi, gente. Eu saí da dieta, né, da restrição calórica. Eu forcei para comer, porque é muito difícil comer com as nossas queridinhas, né? Mas eu fiz. Por 2 dias eu fiz uma ingesta calórica muito maior do que eu estava acostumada a fazer. Só para vocês entenderem, durante todo o meu processo, eu segui uma ingesta calórica de 1.300 calorias. Tinha dia que passava um pouquinho, tinha dia que era um pouquinho menos. Mas quando eu travei o meu emagrecimento, o meu processo, eu fiquei comendo por 2 dias uma ingesta muito maior, mas que pelo meu gasto calórico eu não ganhei peso, tá? De 1.300, para vocês entenderem, de 1.300 eu ingeri ali dia 1.700, 1.800 calorias e comi besteira, comi alimentos diferentes do que eu estava habituada a comer, porque ali naquele momento do meu processo eu ainda estava muito focada em comer direitinho, eu não estava cometendo nenhum erro ali alimentício, eu não estava me permitindo relaxar em nenhum momento da minha alimentação naquele momento. Então foi realmente estratégia minha de comer besteira por 2 dias, tá bom? De aumentar a minha ingesta calórica, só que por 2 dias. E aí no terceiro eu já voltei para minha dieta, que como vocês sabem não é uma dieta, eu como de tudo, porém seguindo as minhas 1.300 calorias dias e fazendo boas escolhas. E aí, turma, pá, uma semana depois a balança voltou a descer. Então, um dos motivos e um dos maiores motivos pelas trocas que eu tenho do efeito platô é a baixa ingesta calórica. Então, pode ser que o seu erro esteja aí. Analisa.
Se não, turma, outra coisa que acontece muito também, isso não aconteceu comigo, mas são relatos de pessoas que eu conheço, tá bom? Baixa vitamina. Exatamente. A pessoa fica sem nutrir o corpo, não suplementa a vitamina, porque é importante suplementar a vitamina em todo o processo de emagrecimento. Porque, turma, com 1.300 calorias por dia, ou tem gente que come menos que isso, mesmo durante a semana inteira, a gente não consegue dar para o nosso corpo tudo que ele precisa de vitamina. Então, precisa sim suplementar a vitamina. Só que aqui eu vou deixar um adendo. Eu não sou médica. Você precisa passar numa consulta médica, pedir exames e o médico te ajuda a analisar o que o seu corpo está precisando de vitamina, tá bom? E nesse momento eu vou fazer uma indicação de uma plataforma médica de médicos que eu gosto muito, é uma plataforma online. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, é da Clicou Consulta. É uma consulta bem baratinha, online. Toda vez que eu preciso de uma consulta médica, que eu não consigo ir até o local, não consigo esperar para agendar, eu passo na Clicou Consulta e tem dado muito certo por aqui. Então fica a minha dica aí, tá bom? Passa no médico, avalia como que está as suas vitaminas, porque um dos motivos também de muitas pessoas entrarem no efeito platô é porque o corpo ele não está nutrido, está faltando alguma vitamina, ou baixa a vitamina D, ou a B12, ou ferro, ou algumas vitaminas junto, tá bom? E aí precisa repor essas vitaminas, e quando repõe essas vitaminas, o seu corpo volta a perder, porque assim como acontece com a baixa ingesta calórica, acontece também com a falta de nutrição. Se você não está dando para o seu corpo o que ele está pedindo, ele vai entrar no modo sobrevivência também. Então, reveja aí as vitaminas do seu corpo. Outra coisa, turma, é água. As nossas queridinhas, elas desidratam muito a gente, por fora, por dentro, nas mucosas, como eu falo para vocês. Então, a gente precisa hidratar e precisa beber muita água. Eu já expliquei para vocês como é que faz a continha, né, de quantos litros de água a gente precisa beber por dia, porque vai depender aí do seu peso, da intensidade dos seus treinos, do seu dia a dia. Mas uma continha básica para ficar na mente de vocês, na cabeça de vocês, é 1 litro de água a cada 25 quilos. Acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, porque no vídeo que eu fiz a continha, algumas pessoas ainda ficaram confusas, né? Vem me questionar isso, eu respondo para vocês lá pelo Instagram, mas eu acho que agora ficou mais claro. 1 litro a cada 25 quilos. Por exemplo, uma pessoa que pesa 75 quilos tem que consumir pelo menos, no mínimo, 2,5 litros de água por dia. Então, hidratem-se, revejam, analisem se vocês estão bebendo pelo menos 1 litro a cada 25 quilos de peso que você tem. E se não tiver, reponha a água, beba água, que o peso vai voltar a baixar. Outra coisa também que acontece muito e que pode também ser contraditório é a dose muito alta. Por quê, turma? Na verdade, a dose muito alta, ela vai te forçar uma restrição calórica. Vocês não vão conseguir comer o mínimo que precisa comer. E mais uma vez, o seu corpo vai entrar em modo sobrevivência. Então, reveja e analise a dose que você está tomando. Eu acredito que se vocês analisarem tudo que eu falei aqui nesse vídeo, uma dessas coisas vai ser a causa do seu efeito platô. Eu recebo muito comentário de vocês falando que o peso travou, Lu, ainda falta tanto peso para eu perder e eu não estou conseguindo bater na minha meta. Reveja se está fazendo tudo direitinho. E outra coisa muito importante, reveja se vocês não estão colocando a responsabilidade toda numa medicação, estão deixando de fazer a parte de vocês, tá bom? Porque como eu já falei para vocês no vídeo anterior, emagrecer pode até emagrecer, mas vai ter qualidade? Vai ter saúde? Reveja. Reveja os conceitos de vocês de tratamento de emagrecimento para perder peso na balança. São duas coisas muito diferentes, tá bom? Espero que de alguma forma esse vídeo ajude você.
Se ajudar, volta aqui, comenta aqui, porque eu vou amar ler o comentário de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!